Agora é o Evangelho da graça, da verdade e da justiça de Deus. O Evangelho que não brinca com malfeitores. Perdoa o malfeitor, mas diz: você vai ficar aí na cruz até o último suspiro. Até o último suspiro. Eu não vou descer da cruz e salvar ninguém. Você mereceu? Fica aí. Está arrependido? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora, aqui na terra, você vai pagar até o último centavo. Eu quero ler para nós o texto que está aí em Lucas 15, de 25 a 32. Provavelmente seja como evangelista que ficou a vida inteira viajando nos estádios de futebol, ginásios, teatros, praças, pregando o evangelho da graça e da misericórdia de Deus para milhões de pessoas desde 1973. E eram milhões que afluíam, não era um grupinho de 10 mil, 15 mil, eram milhões que vinham. E ouviam a palavra, e eu pregava com uma alegria enorme, como se fosse a primeira vez, essa chamada parábola do filho pródigo. E hoje eu quero especialmente me dedicar ao segundo irmão, que era o irmão mais velho. Quem já leu isso aqui, ou já ouviu muitas vezes a história, sabe que esse pai tinha 2 filhos. E o filho mais novo estava achando que o pai demorava muito a morrer. E para ele receber a sua herança, ele precisava, obviamente, que o pai morresse. O pai não morria, era um homem cheio de saúde, vigor. Houve um dia em que o cara perdeu completamente a linha e chegou e falou: "Ó, pai, desculpa, mas você está morrendo demais, demorando demais a morrer. E eu preciso dessa herança, senão daqui a pouco eu é que vou estar na meia idade esperando você morrer. Quero aproveitar minha juventude, por que que você, ao invés de morrer, não reparte logo os bens?" O filho mais velho, esse aqui que falava era o mais novo, teria direito ao dobro da herança, 2/3. E o filho mais novo ficaria com 1/3. Ele não está nem reclamando do fato de que o mais velho ficaria com mais, conforme a lei e os costumes determinavam. Não, ele só quer que o pai morra logo, para ele meter a mão na grana e ir para o puteiro, ir para a canalice, ir para a sem-vergonhice, ir para... Pelo menos teve a dignidade de dizer: aqui perto de casa não, com gente da minha família não, com a vizinhança não, com o pessoal que conhece meu pai não. E foi para o fim do mundo viver a sua sacanagem. Pelo menos tem uma dignidade de pecador nesse filho ambicioso e ansioso por beber lama moral, ética, relacional, como quem sorve água mineral. Foi para a terra distante, gastou tudo, se arrebentou, se ferrou, mendigou, virou homeless, ninguém queria mais sentir nem o cheiro dele, conseguiu um trabalho dentro do chiqueiro, cuidando de porcos e comendo babugem de porcos. Até o dia em que ele caiu em si, se arrependeu e falou: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que que eu fiz da minha vida? Eu vou me levantar agora e vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer: pai, perdão, eu pequei contra os céus, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho,
recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. E foi. E o pai, ao vê-lo longe, caminhando na estrada, reconheceu os traços, o andar, o jeito, os movimentos. Por mais desfigurado que o rapaz estivesse, era ainda o filho, carregando todas as características do filho que ele cresceu. Cada um conhece os filhos de costa, à distância, caminhando, até coberto. Você sabe se é o corpo de um, do outro, o andar de um, os meneios do outro. Você sabe quando você é pai mesmo, quando convive com filhos. E ele reconheceu, falou, meu Deus, ele está voltando. O pai não foi atrás, não fez fácil. O cara pediu a grana, ele vendeu e distribuiu e deu e disse, você quer ir? Vá. Não mandou ninguém ficar observando. Entregou a Deus e deixou o cara viver as consequências dos seus atos. Em casa, não. Quer viver isso? Vai para longe. Não quero nem ver o que você vai fazer com a sua vida. E o cara teve essa dignidade mínima de ir, ao invés de ficar atormentando pai e família em casa. Mas na volta o pai o reconheceu e, tomado de compaixão, correu na direção do filho, o encontrou no meio do caminho. E o garoto já foi se curvando, dizendo, pai, perdão, perdão. Eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai se interrompeu, não deixou o filho nem concluir a oração que ele tinha elaborado, imaginado, o pedido de perdão. O pai parou o fluxo e chamou os seus servos e ajudantes e funcionários e disse, tragam agora aqui. Troquem as roupas desse menino, tragam uma roupa limpa para ele, coloquem o anel da família. Ele deve ter saiu daqui com o dele, ele deve ter vendido tudo para fazer dinheiro. Coloquem um anel da nossa família nele, para ele se sentir pertencendo. E uma sandália nos pés, ele está todo ferido, esmulambado, e com fome. Preparem um banho também, e perfumes. Mandem matar aquele novilho cevado, gordo. Vamos comer carne boa hoje. E contratem a melhor banda da cidade, a melhor música da região, porque hoje eu vou celebrar. Eu, o pai, vou celebrar. Porque este meu filho estava morto. Para mim, ele tinha morrido. Foram anos de silêncio. Eu já tinha internalizado o fato de que ele não voltaria, embora as minhas esperanças me mantivessem sempre escrutinando o horizonte da minha terra. Até o dia em que ele irrompeu, miserável, mas vivo. Eu tinha perdido as esperanças e hoje eu quero celebrar. E Jesus disse, é assim que o nosso Pai Celeste faz. Ele tinha contado a história do pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e sai atrás de uma que se perdeu. Ele tinha contado a história da mulher que perdeu uma dracma em casa e procurou até que achou e deu uma festa para as amigas. Aí ele conta a história desses dois irmãos e desse garoto sobre o qual eu estou falando. E em ambos, nos casos anteriores, tudo terminou com essa festa. Festa do pastor que achou a ovelha perdida, festa da mulher que achou a dracma perdida, festa desse pai que achou
o filho que recobrou o filho perdido, que celebrou com alegria. E Jesus disse: assim é meu Pai. Diante de um pecador genuinamente arrependido, quebrantado, como o texto diz, que fez um looping, caiu em si, se voltou sobre si mesmo. É uma expressão psicológica maravilhosa do cara que, como quem estava de fora, como quem tinha saído de si e vivido fora de si, agora volta a si. É como se ele tivesse recobrado o espírito, a mente, a lucidez, o bom senso, o raciocínio, o pensamento, a consciência, novas categorias de reflexão, que a Escritura chama de arrependimento, que significa mudança da mente, metanoia, mudança de valores, conceitos, que afetam o caráter, que mudam a atitude, que alteram o comportamento. E o pai disse: eu agora posso celebrar, vamos celebrar. Ele não pediu autorização para ninguém, era tudo dele, a casa era dele, os filhos eram dele, os bens eram dele, a alegria era dele, a esperança era dele, ele era o pai. Ele não esperou o filho mais velho chegar do trabalho no campo, na fazenda, para perguntar: olha, teu irmão voltou, o que você acha? Estou pensando em fazer uma festinha. Não, ele simplesmente fez, o direito é dele. A relação com Deus carrega essa individuação. É cada indivíduo com ele. Não tem que haver permissão da igreja, permissão dos irmãos, permissão da comunidade, permissão da família, não tem que haver aceitação conjugal, não tem que haver uma média ponderada de consentimento relacional, não! É uma escolha solitária do pai. Ele é o pai individualmente. Ele não compartilha a sua paternidade com ninguém. Nem com anjos, nem com arcanjos, nem com seres de nenhuma natureza ou dimensão. Não entrega seus filhos a nenhuma calamidade. Ele não interfere, tirando a liberdade, o livre-arbítrio, mas ele mantém a pulsão da esperança paterna. Quem sabe um dia esse filho volta da morte. Quem sabe um dia ele volta dos mortos, porque ele já considerava o filho perdido e morto para sempre. E ele diz: preparem tudo, porque hoje eu estou muito alegre, porque esse meu filho estava morto. Morto. Como Jesus diz que nós estamos. Por isso é que ele diz: deixem os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Porque a maioria das pessoas no mundo são bonecos neurais, bonecos psíquicos. Por isso Paulo chama de homopsíquicos. São bonecos almais, bonecos psíquicos, mas espiritualmente mortos. Como Paulo diz escrevendo aos Efésios: mortos todos nós estávamos em delitos e pecados, sem Deus no mundo, sem vida, sem intimidade, sem comunhão, na terra distante, no chão da alienação de tudo. Mas Deus nunca desiste de amar. O Pai se coloca nesse lugar de um ente de esperanças, que crê na ressurreição dos mortos, que crê na recuperação dos perdidos,
E ele vê o filho e diz: eu estou alegre. E hoje eu vou celebrar. Como é o que acontecerá se no dia de hoje, aqui agora, por milagre, alguns começarem a cair em si, a voltarem-se sobre si mesmos e a se enxergarem e a se perceberem a partir da sua consciência e dizerem: meu Deus, onde eu estava, o que eu fiz? Eu sei o que é viver nesse estado, porque eu vivi nesse estado literalmente como um pródigo, longe da casa do Pai. Essa parábola, para mim, não é uma historinha. Eu conheço essa história inteira na minha carne. Até o dia em que eu caí em mim. Eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? 33 amigos presos na Ilha Grande. Os militares querendo me prender para me mandar para lá, no meio dessa ditadura miserável. Na casa do meu pai não há pão com fartura, porque ele é um homem que se fez pobre. Escolheu viver a vida de um pobre, tendo sido rico, se fez pobre para se identificar com aqueles aos quais ele queria evangelizar. E foi isso que literalmente ele fez, abandonou a sua riqueza para viver em pobreza. Mas não falta pão, não falta amor, não falta água limpa e boa, não falta banho, não falta a roupinha passada com cheirinho do enxágue da minha mãezinha, que não tem empregada, não tem ninguém, ela faz tudo naquela mãozinha, que foi ficando toda torta de artrite, de artrose, à medida em que ela envelhecia. Aquele cheiro de amor. Não tem muita coisa, mas tem tudo que precisa. O que eu estou fazendo aqui? E voltei para a casa do meu pai, eles estavam todos no aeroporto, meu pai, minha mãe, e a minha irmã Sueli, meu irmão Luiz, que ainda vivia, a minha irmãzinha caçula, que era uma menininha, a Aninha, todos no aeroporto com os meus primos, especialmente o José Fábio, meu amigo querido, e eles tiveram que ir para o aeroporto 4 vezes até eu chegar, porque até para receber favor e viajar de graça no avião da FAB, eu tive que ser escoltado pelo meu tio até o Galeão, porque eu perdia o voo. Saía 4 da manhã e eu não acordava nunca. Fumava maconha e tomava tudo que eu podia tomar até não sei que horas, quase até a hora de acordar, e dormi 3 vezes seguidas até o dia em que o meu tio disse: não, agora eu vou te enfiar lá dentro daquele avião. Mas teu pai não vai pela 4ª vez à toa para o aeroporto. E me botou lá dentro do avião da FAB, ligou para o meu pai e disse: olha, agora se o avião não cair, ele chega em Manaus. E foi como eu cheguei. Eu conheço essa dor, essa história. Conheço também a dor dos olhos desse pai, dessa mãe, como os meus, que choraram, oraram, entregaram, clamaram, sofreram pelo idiota que eu era. Até o dia da volta, até o dia da alegria. E aqui nessa história, na sequência, quando o filho mais velho volta do trabalho, ele pode ser acusado de qualquer coisa, menos de não ser trabalhador, esforçado. E ele tinha um orgulho enorme do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, da sua vida espartana, que não se consentia, não se permitia privilégio algum em relação a tudo que ele possuía. Ele já era o proprietário de 2/3 de tudo o que era do pai, e que o pai já adiantara para ele, tanto quanto adiantou 1/3 para o filho, que foi e agora voltava em miséria. E esse filho mais velho chega com ódio em casa.
o que é absolutamente comum da gente conhecer. Aqui nessa história é normal, porque esse filho mais velho, de acordo com o capítulo 15, aqui os primeiros 3 versos do capítulo 15 de Lucas, eles estavam representando os fariseus e saduceus, os religiosos, que estavam com ódio de Jesus, porque Jesus recebia publicanos, pecadores, meretrizes, as putas da Galileia e de qualquer lugar encontravam abrigo, acolhimento, sorriso, bom humor, carinho, respeito, trato, abraço, instrução, palavra, perdão, e iam mudando de vida sem nem notarem. Enquanto isso, os irmãos mais velhos, os religiosos, os fariseus, os que estavam se afadigando, desde novinhos, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não transo, eu nunca peguei ninguém, eu não me masturbo, eu sofro, eu tenho um tesão que dói no ventre, mas eu sou crente, eu sou de Deus. E aí, um cara como eu se converte e vem, e eu experimentei uma quantidade enorme de pessoas com raiva, com grande mau humor, dizendo: esse canalha batia em todo mundo, pegava todo mundo, comeu quem quis, fez tudo o que quis, machucou gente e hospitalizou pessoas de bater mesmo, e agora volta e está sendo recebido como alguém abraçado pela graça, e já está pregando, e já tem gente se convertendo, e tem gente se alegrando, e ficaram com raiva muitos, achando que aquela era uma liberalidade que não podia acontecer tão rapidamente, que eu precisaria, quem sabe, ficar alguns anos de quarentena. Alguns anos de quarentena. Era o mesmo tipo de gente que, se tivesse recebido a Davi, depois que ele adulterou com Batseba, e engravidou-a, e depois que tudo aconteceu, eram pessoas que não teriam permitido que o profeta Natan fosse lá pregar a ele, muito menos aceitariam que da noite para o dia Davi pudesse ter um acesso de arrependimento tão profundo que recebesse instantaneamente e até antecipadamente o perdão de Deus, que foi o que o profeta Natan disse a ele. Quando ele, ouvindo o que ele tinha feito, através da imagem de uma parábola, através da arquitetura de uma metáfora que contava exatamente o que ele tinha feito com Urias, o marido de Batseba, toda a canalice que Davi tinha feito, que completou-se ainda com um homicídio indireto, mas que tinha diretamente a vontade e o arbítrio dele, Davi. E o profeta Natan, quando Davi disse: eu pequei contra o Senhor pela primeira vez depois de 9 meses, deu tempo da criança nascer, sem ele ter nenhum arrependimento, e de repente o profeta chega, fala, conta a história numa parábola, ele se enxerga, cai em si e grita: eu pequei contra o Senhor. E o profeta Natan diz: mas o Senhor também já perdoou o teu pecado. Eu estou aqui, não é para que Deus te perdoe, é porque Ele já te perdoou. Quem te fez saber que tu estavas como um filho pródigo no chiqueiro foi a luz divina.
Quem te deu a bênção de voltar sobre si mesmo, de fazer o loop da lucidez e se enxergar, foi a graça divina. Quando você se arrepende, genuína e sinceramente, é porque você já foi tocado pelo perdão de Deus. Antes de você se arrepender, o perdão é que provocou o arrependimento no seu coração. Arrependimento é uma virtude sublime, mas infelizmente só precisam de arrependimento as pessoas que praticam o mal. E pessoas que praticam o mal não conseguem produzir coisas sublimes. Por isso, a sublimidade do arrependimento é um dom de Deus, é graça de Deus, é intervenção de Deus, que antecipa-se à própria consciência de pecado e é o que nos faz ter a certeza de que na casa do Pai, por mais que a gente tenha feito tudo que a gente fez, a gente encontra um lugar de perdão, de agasalho, de inclusão. Não importa de que terra e de que chão a gente esteja voltando. Mas quando o irmão mais velho voltou e viu a banda tocando, todo mundo comendo, vestes de festa, alegria, o vinho rolando, solto, o pai esfuziante, os amigos celebrando com ele, como Jesus disse, os anjos nos céus dando festas de alegria por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Quando o filho mais velho viu esse espetáculo da graça, ficou com ódio. Ódio do irmão ele já tinha, porque o irmão foi, pegou dinheiro, gastou tudo, fez tudo o que queria, comeu quem queria, bebeu o que quis, transou com quem quis. Ele se soltou na miséria. Enquanto esse mais velho trabalhava, economizava, praticava usura contra si mesmo. E quando percebeu a indulgência, a misericórdia do pai, ficou com ódio. Do pai também. Que pai mais canalha, bem que esse filho merece esse pai. Porque esse filho vai e faz o que fez, volta e esse pai acolhe, perdoa e ainda dá uma festa. Que ódio desse pai, que ódio da graça. Como eu encontro gente que diz, essa tua graça eu odeio. Como eu vi um teólogo que cresceu ao meu lado, porque eu peguei sem que ninguém soubesse nem quem ele era, e o coloquei ao meu lado e o apresentei ao país inteiro durante anos e anos e anos, e dando responsabilidades e privilégios a ele, que de outra sorte ele jamais teria tido, ele e muitos outros, que eu vejo hoje contando histórias que eles aprenderam comigo e tudo que aprenderam comigo, sem nem mencionar que foi comigo que aprenderam. Mas eu vi há um tempo atrás esse acadêmico, teólogo, um bom pensador cristão, e que eu sempre julguei como um homem piedoso. Depois que ele foi ofendido por alguém que ele amava muito e que o traiu, e eu estendi o meu manto de graça sobre essa pessoa, a quem ele passou a odiar porque ele se sentiu traído, e eu reconheci a traição, fui veemente em relação à traição, mas percebi o arrependimento e acolhi com todo amor, e ele ficou com raiva. Me disse, essa graça do Caio é pura promiscuidade, é graça demais. E eu já ouvi isso centenas de vezes, é graça demais. Tem que ter cacete. Tem que botar na quarentena por muito tempo. Não adianta dizer que Deus visitou. Deus pode até ter visitado, mas eu não permito.
E foi o que esse irmão mais velho fez, com essa raiva da graça de Deus. A graça de Deus produz muita raiva no coração de gente certinha, de moralistas, de pessoas que se consideram acima do bem e do mal, ilibadas, econômicas, frugais, que não gozam nada, que não aproveitam nada, que economizam tudo, que reduzem a vida a um chão tão pequeno e depois, presos nas suas próprias categorias limitantes, ficam com raiva de qualquer um que não tenha imposto para si mesmo territórios tão estreitos, tão pequenos, tão sem vida. E ficam com raiva. A grande raiva nos dias de Jesus, contra Jesus, não eram os romanos achando que ele era legal, com o pessoal da Galileia, nem com as meretrizes, pecadores e prostitutas e publicanos e não sei o quê. Não, eram os religiosos. E quanto mais religiosos, com mais raiva ficavam da graça, do acolhimento, do perdão de todos, a qualquer um que arrependidamente chegasse. E não significava que a pessoa ia conseguir necessariamente consertar os erros passados, porque há coisas para as quais a gente não tem nunca mais como consertá-las. Ou elas são perdoadas, ou elas não serão consertadas, porque o que passou, na maioria das vezes, não existe mais meio de retorno para que se pratique algum tipo de remendo. E era o caso desse garoto. Não tinha nada a fazer a não ser perdoar, acolher. Ele estava arrependido, mas o irmão queria era mandá-lo de volta, dizer, deixa morrer no chiqueiro, na pocilga, cretino, canalha. E eu fiquei esses anos todos aqui. Aí o pai, quando sabe que o filho está lá fora com raiva, sem querer entrar, sem querer ver o irmão, sem querer se reconciliar com nada nem com ninguém, esbravejante, cheio de ódio, de raiva, de impropérios, de palavrões, coração tomado de zanga, praticando a espiritualidade do ódio, da diferença, do eu sou eu e ele eu nem sei quem é, meu irmão é que não é, irmão meu não vive assim, jamais viveria assim, eu não reconheço, eu não admito, eu não aceito, não aceito. O pai vai lá e diz, meu filho, para com isso. Aí ele diz, você é um desavergonhado, sem caráter. Esse cara gastou tudo que é teu com prostitutas, meretrizes, vida na boêmia, na orgia. Aí diz que se arrependeu, que caiu em si, volta, e tu botas um anel no dedo dele, o vestes com vestes da graça, bota-lhe sandália nos pés, manda matar um novilho para uma churrascada e contrata a melhor banda da cidade. Vai se ferrar, papai. E o pai diz, meu filho, tem compaixão do teu irmão. Olha para mim, eu o recobrei com vida. E fica sabendo o seguinte, o que está acontecendo aqui é uma migalha perto do que tu tens e do que eu te dei. E o filho diz, eu nunca peguei uma única cabritinha do rebanho para matar e comer com os meus amigos. E tu mandas matar o melhor da fazenda, o novilho cevado? Aí o pai disse, olha, você só não comeu 1 cabrito, 2 cabritos, 10 cabritos, 100 cabritos, porque não quis. Porque tudo é teu.
Tudo que é meu é teu. Tu podias estar vivendo na minha casa, com liberdade, com alegria, com paz, com generosidade, usufruindo o que é teu. Tu és meu herdeiro, co-herdeiro comigo. Tu é que te punes, tu é que te privas, tu é que constróis mandamentos contra a vida e diminuis o espaço da tua existência e vives praticando usura contra ti mesmo. E tu queres o quê? Amesquinhar meu coração? O meu não. A minha alegria é irreprimível. Se fosse com você, seria a mesma coisa. Fica sabendo, esse teu irmão, que você nem reconhece como seu irmão, como muita gente aqui não reconhece uma quantidade enorme de pessoas que são diferentes, que fizeram outras viagens, que foram aonde não se devia ter ido, que fizeram o que não se devia ter praticado. Enfim, pessoas que erraram feio na vida, mas que caíram em si, fizeram um loop da consciência e estão de volta. Mas tem gente que diz, não, se não trouxer tudo virgem, não entra. E o pai diz, então fica de fora, porque eu te digo que essa festa é mais para ti do que para qualquer um, porque eu só tenho o que eu tenho, preservei o que eu preservei, porque tu me ajudaste a preservar. Agora, eu não vou ser reprimido pela tua inveja, nem pela tua infelicidade, nem pela vidinha pequena que tu escolheste para você, porque esse aqui é meu filho também, igualzinho a você. E ele estava morto. E como um Lázaro, ele reviveu. Ele estava totalmente perdido e foi achado. E eu vou me regozijar com o que aconteceu. Mas o filho não aceitava a conciliação e se mantinha do lado de fora da festa da graça. E não entrava, não participava, brigou com os irmãos, brigou com Deus, brigou com todo mundo, porque era mais santo do que Deus, como diz o profeta Isaías, ou Deus através do profeta Isaías. Povo que diz, eu sou mais santo do que tu, não passas de algo como fumaça, fazendo coceira no meu ouvido, eu estou para te espirrar para longe de mim nas minhas narinas. Como faziam os religiosos dos dias de Jesus, como os fazem os religiosos desses dias, como fazem todos esses que me ouvem aqui com uma suspeição brutal. Caio não tem limites. Para a graça de Deus, eu não tenho mesmo. Eu tenho limites para um monte de coisas, mas para a graça, eu não vou dizer que não está perdoado aquele a quem meu Pai Celeste perdoou. Eu brigo contra o mundo inteiro e fico sozinho do lado daqueles a quem meu Pai Celeste perdoou. Eu não quero saber o que dizem, o que pensam, o que falam, as acusações, como julgam. Estão fazendo isso contra eles próprios. Eu não tenho um coração fechado para absolutamente ninguém a quem o meu Pai Celeste tem acolhido, e Ele acolhe a todos, porque Ele habita em todos, está em todos, é Pai de todos, tem misericórdia de todos os que o buscam com o coração quebrantado e arrependido, todos, sem exceção. Agora, aqui com a gente, meu Deus, está lotado de irmãos mais velhos, de gente zangada, de gente que quer mesmo, é a religião da chibata, do chicote, dos exatores, dos pelourinhos, das punições, do ódio sem perdão.
Está cheio de gente assim. E é porque nós temos a maioria dos que se dizem filhos do Pai, vivendo assim e tratando assim os irmãos, tratando assim o próximo, tratando assim os outros seres humanos, é que isso que a gente chama de igreja é que virou a pocilga, essa coisa horrorosa, feia, nojenta, sem amor, sem graça, sem compaixão e sem a verdadeira justiça divina. É porque é uma igreja feita de irmãos mais velhos. Não, nem tão pouco como esse irmão aqui, que era só um invejoso, usurário, medíocre, pequeno, feio. Não, os de hoje julgam os que estão querendo voltar, não permitem, enquanto eles próprios são hipócritas, pegando todo mundo na casa do Pai e fingindo que são os seres mais ilibados que se possa encontrar. A nossa situação ficou infinitamente pior, porque o irmão mais velho que diz eu não comungo com esse, é o mesmo mentiroso que come babugem escondido e que julga aqueles que fazem isso às claras. Julgam os que têm coragem de se declarar, de se confessar, de se entregarem, pedindo compaixão, enquanto eles próprios, como não concedem compaixão, misericórdia e perdão a ninguém, não vão acreditar em nada disso, ao contrário, fazem tudo que todo mundo que faz errado pratica, só que eles conseguem a arte de não serem descobertos e de fazer tudo escondido. O pecado desses atuais irmãos mais velhos é infinitamente pior. Eu não vou me alongar mais, porque se eu somar as horas que eu já falei, não sobre esse irmão mais velho, mas sobre tudo nessa parábola, sobre o pai dos irmãos, sobre a história de cada um deles, sobre a existencialidade que habitava cada um desses corações, sobre o processo do avistamento paterno, já falei de tudo. É um dos ambientes do Evangelho mais prazerosos para mim, porque eu o conheço como um protagonista miserável do episódio. E depois eu tive que vivê-lo com meu filho Lucas, eu tive que vivê-lo com milhares de outros. Acolhendo, sem querer saber os traços da lama, nem da pocilga, nem o cheiro, abraçando na caatinga, no fedor, porque eram filhos, irmãos, filhos do meu Pai Celeste, e são. Eu espero que hoje, você que é irmão mais velho, que é filho da religião, que está aqui me assistindo, cheio dos seus orgulhos moralistas, tenha a graça, quem sabe, de enxergar, de se perceber, de ver que a sua perdição é infinitamente maior do que a do seu irmão pródigo. Que o seu estado de perdição é muito maior porque você não cai em si jamais. E você vive a graça de Deus com usura. Você não experimenta a misericórdia, a compaixão, você não respira o oxigênio de Deus como amor, como bondade à sua volta e em você o tempo todo. Você se priva da bondade divina e fica com raiva de quem usufrui. Você transformou o Evangelho num código de moralismos e odeia aqueles que o entenderam como boa nova acolhedora. Mas não tem problema. Eu vou continuar até o fim da minha vida abraçando os filhos de Deus que ninguém quer abraçar.
e vou, em nome do meu Pai, para o lado de fora da festa, tentar ver se eu consigo demover alguns irmãos tomados de hipocrisia perversa, a aprenderem a se alegrar com a graça, com o perdão, com a misericórdia, a aprenderem a acolher irmãos que fizeram viagens diferentes, que nunca vão poder mudar o passado, mas que estão se apresentando com um novo coração para viver o presente. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra que todo mundo conhece, que é conhecida no inferno, especialmente pelos muitos irmãos mais velhos que foram para lá, porque não quiseram entrar no baile da graça e do amor de Deus. Eu peço que o Espírito Santo transforme essa história simples e singela numa bomba de graça, de misericórdia, de autoenxergamento, de arrependimento, de salvação para os religiosos, de perdão para os religiosos, para aqueles que praticam a espiritualidade do ódio, do apartheid, da separação. Só um milagre pode fazê-los enxergar, abrirem mão das suas maldades de juízo e entrarem relaxados na festa da graça e abraçarem os irmãos a quem o Pai já acolheu. É o que eu peço que por tua misericórdia tu realizes hoje e agora, no coração de muitos, em nome de Jesus. Amém.